Olá a todos e todas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, vamos para mais uma análise da semana, da energia que começa no domingo, mas que socialmente ela se ativa na segunda-feira, vamos entender assim como uma ativação, e ver que perspectivas nós temos, que influências nós temos dos números, né, do início e da ativação dessa semana, tanto em nível social, a gente observar o que energias a gente pode encontrar socialmente, enquanto coletivo, enquanto comunidades, e também quantos os reflexos dessa energia na nossa vida particular, certo? Aqui a gente tem uma, uma soma que eu quero mostrar para vocês como é que eu chego nessa energia. A gente soma o dia, mês e ano, certo? Então, domingo, 25 de agosto de 2024, a gente somando número a número, a gente chega a 23, 9 fora, 5. E segunda, 26 de 8 de 2024, somando número a número, a gente chega a 24, 9 fora, 6. Portanto, a energia que inicia... Aqui é sábado, depois eu entro nesse ponto. A energia que inicia é do 5 e a energia que é ativada na semana é a energia do 6. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, meu nome é Rebeca, esse é um canal de estudos oraculares, de estudos espiritualistas. Convido vocês que conheçam, né? Se está chegando agora, conheça esse canal, a proposta desse canal. E se interessar, fica com a gente, acompanha a gente, ativa as notificações aí, se inscreve, ativa as notificações. Pega uma xicrinha de café, de chá e vamos lá. Um golinho aqui. E também para quem está voltando, agradeço a confiança e a companhia. Então, a energia que inicia nessa semana é a energia do 5, tá? A energia do 5 inicia a semana no domingo, domingo é a energia 5, e a energia que ativa a semana é a energia da segunda-feira, que é a energia 6. Então, o que é que temos? Já temos aqui que o 5, ele é uma... A gente tem aqui na energia do tarô, né? O 5, ele é representado pelo Papa, com o desafio da temperança. Então, o que é que nós temos aqui como iniciando a energia inicial dessa semana? O 5 é uma energia, na numerologia pitagórica, que ela fala muito dos nossos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, ele nada mais é do que toda a prerrogativa humana que a gente recebe do alto para ter a nossa experiência aqui na nossa jornada encarnatória. Quando o tarô ele vai falar sobre isso, sobre essas prerrogativas dos 5 sentidos, a prerrogativa humana, ele fala dessa licença que é dada pelo alto, e aí a gente vê aqui, ó, o Papa, né? Então ele está como abençoando esses dois aqui, na verdade, representam nós e nossa dualidade, porque quando a gente encarna, a gente é corpo, espírito e a gente entra no mundo dual, né? Então aqui o Papa, ele vai dar, ele representa a força superior, o poder superior, nos abençoando para essa jornada neste mundo desta dimensão, neste mundo tridimensional. Esse é o sentido alto do 5, e quando isso vai ser trazido na nossa realidade terrena, tridimensional, ele representa o quê? Representa, assim, a gente entrar em contato com todas as bênçãos que a gente recebeu do poder superior, do grande Criador, para viver nesse mundo. E as bênçãos que a gente recebeu foi dizendo, olha, você tem aí os seus sentidos, você tem aí o seu corpo, você tem aí a sua percepção, você tem aí a sua capacidade de ver e de aprender para poder viver nesse mundo. Então, a gente entra nesse mundo, então a gente aprende a sobreviver, a gente aprende a viver, a gente aprende a se relacionar. O 5, portanto, é um número muito relacionado ao aprendizado, certo? Mas o aprendizado que vem a partir das prerrogativas que a gente recebe do grande poder, da espiritualidade, de
conseguir captar, empreender, compreender e se colocar no mundo. Isso é uma visão alta do que é o número 5 nas nossas vidas. Em termos concretos, quando a gente chega e entra na energia do 5, na nossa vivência neste mundo tridimensional, fala muito sobre isso mesmo do aprendizado, sobre o ensino e aprendizado. Então, o 5, ele pode estar ativando, pode estar significando uma semana em que a gente esteja muito conectado aos nossos aprendizados mais profundos, mais altos, aos nossos aprendizados, no sentido de nos instruir mesmo na nossa caminhada. Pode ser, então, uma semana em que a gente tenha a possibilidade de se conectar a aprendizados profundos. Em outras perspectivas, pode significar mesmo, por exemplo, uma semana de estudos, de cursos, em que a gente vai fazer oficinas, em que as questões relativas às instituições de conhecimento, elas tenham um status mais importante. Então, questões ligadas a universidades, coisas que a gente possa ver que, por exemplo, achados, descobertas, né? Então, das ciências, então, das ciências acadêmicas. Então, um período que pode ter, nessa semana, algumas descobertas sendo apresentadas ou frutos de estudos, não descobertas assim de um achado, mas descobertas frutos de estudos que tenham sido feitos durante um tempo, um período, e que nessa semana ela se apresenta para a sociedade esses aprendizados, né? Essas descobertas, essas respostas das ciências acadêmicas. Pode haver um reposicionamento da academia, por exemplo, questões ligadas às universidades que sejam trazidas e questionamentos de algo que se coloca no mundo a partir dessas instituições de conhecimento, né? Na nossa vida particular, pode significar, assim, uma semana que a gente vá realmente se dedicar a estudos e também fazer descobertas nas nossas vidas, aprendizados, porque a gente está com esses nossos sentidos mais ativos. Nisso de estar com os nossos sentidos mais ativos, também é uma boa semana para viagens. Veja que a temperança ela vai aparecer aqui como sendo desafios, mas desafios não no sentido negativo, assim, desafios no sentido de, bem, você está recebendo essa energia, e o que é que você vai fazer com ela? E aí a temperança, ela nos chama a esse fluxo, né? Esse fluxo que é a renovação. A temperança, ela representa a viagem, representa quando a gente se mobiliza a mudar, né? Determinados aspectos da nossa vida, mudar de lugar mesmo, mudar de ambientes. Por isso que é uma carta muito boa para mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças psíquicas. Também pode falar de renovação. É um momento que pode haver, por exemplo, uma reconexão com pessoas ou situações do qual a gente estava afastado. Então, é um momento também propício para uma retomada de algo. Então, reconciliações, por exemplo, reconciliações com pai e mãe, reconciliação com companheiro e companheira, com amizades que são muito importantes, reconciliação com pessoas que fazem parte da nossa jornada de aprendizado, né? Reconciliação nesse sentido. Como desafio no sentido de o que é que a gente precisa fazer, ou pensar, ou cuidar, a gente tem na temperança a necessidade assim de olhar para não cair em extremos, né? Então não agir com impulso. Isso vai ser um pouco fortalecido aqui nas cartas do Lenormand, que representam o número 6, que é o 5, que estão no número 5. As cartas Lenormand eu trago aqui como uma energia que ela atua mais sobre o nosso cotidiano, tá? Então, em termos cotidianos, em termos concretos, da tridimensionalidade mesmo,
Aqui fala assim de questões que podem vir das instituições, né? E aí a gente tem o Papa e a árvore falando disso. Então, instituições de poder, instituições que trazem esse elemento de poder. Então, igrejas, as grandes religiões, já falei das universidades, mas assim, as instituições ligadas a um poder político também, as governo, os estados, pronto, questões mais ligadas ao estado e religiões, né? Então, essa questão do estado, se a gente for pensar como essa energia atua politicamente, ela fala de talvez uma certa vulnerabilidade nessas grandes instituições. Porque o 5 é um número que ele é um número dinâmico, mas por ser muito dinâmico, quando ele atua sobre instituições que são muito, digamos, sólidas, ele traz uma certa vulnerabilidade. Veja, se uma instituição, por exemplo, como uma grande religião, ela estabelece o seu poder a partir de sua solidez, do seu estabelecimento, né? De sua firmeza, de suas raízes. Quando chega um número 5, que é um número dinâmico de mudança, isso pode gerar uma certa vulnerabilidade, uma certa instabilidade, eu acho que a palavra é essa, instabilidade naquilo que é sólido demais. Então, tudo aquilo que é sólido demais, socialmente falando, pode sentir uma certa instabilidade nessa semana, né? Essa instabilidade, ela se dá por coisas assim que talvez não estejam sendo muito bem... não estava sendo vista, não estava sendo observada, e que de repente se apresenta, e quando se apresenta, coisas que são reveladas, né? Coisas que são reveladas, coisas que estavam sob segredo e que acaba vindo à tona, e aí vindo à tona também causa uma certa instabilidade nessas instituições que são sólidas demais, certo? Isso, em nível político, pode ser algo que seja sentido... Opa, lá vem a... Peraí, só um instante. Desculpa, eu tive que parar aqui por causa do barulho. Isso pode ser sentido durante essa semana. Então, aquilo que é sólido demais vai receber uma certa, né? Isso em termos tanto políticos, sociais, quanto também pode ser na nossa vida. Aquilo que é muito enraizado, se a gente está numa semana que ela traz uma semana de instabilidade, aquilo que é sólido demais na sua vida vai sentir uma... não é um abalo a palavra, mas vai sentir assim uma mexida, né? Vai ter uma mexida. E aí você tem que ficar assim, com atenção, né? Ter uma atenção quanto àquilo que é talvez endurecido demais na tua vida, ou sólido demais. Ter uma atenção nisso que vai, digamos, causar uma certa instabilidade. Ficar atenta às coisas que vão acontecer, para que você não seja pega de surpresa, né? Então, vai requerer uma atenção maior na tua vida. Então, isso, em termos práticos, o que pode significar, por exemplo, instabilidades em questões de bancárias, certo? Questão de cartão, em questão de finanças, relacionamento, por exemplo, casamento. Quem tem um casamento pode haver uma certa condição de instabilidade, relação com a chefia de trabalho, chefes de trabalho, diretores, a instituição, né? O que encabeça a instituição, pode haver assim uma certa instabilidade em relação a essa autoridade, né? Então, ficar assim, atento, ficar em atenção, cuidado para que você não seja pega de surpresa, né? Cuidado para aquilo que talvez gere, por ter uma instabilidade, gere algum desgaste nas relações também, gere algum desgaste no seu ambiente. Então, aqui a semana também ela pede um cuidado,
pede um cuidado, assim, uma atenção por conta disso que inicia nessa energia de dinâmica que traz para a gente uma possibilidade de aprendizados, de mudanças, de renovações, mas ao mesmo tempo também gera instabilidade nas coisas que são sólidas na nossa vida, principalmente nas relações institucionais, certo? É assim a energia que a gente tem para essa semana, mas com a Lua e a temperança, elas também representam isso da renovação, da mudança. Também é um bom momento de você, se você está disposta ou disposto a trabalhar mudança e dinâmica e renovação na sua vida, também é ótimo para isto. É ótimo para fazer uma mudança, é ótimo para fazer uma viagem, é ótimo para deixar fluir, é ótimo para dançar, é ótimo para você entrar em contato com a sua capacidade de mudar, cortar o cabelo, né? A gente vai entrar numa fase minguante, não é uma fase em si lunar muito apropriada para cortar cabelo, mas o que importa aqui é a sua intenção. Se você quer realmente, nesse momento, tirar algo, né, de uma forma mais efetiva da sua vida e fazer disso algum corte, alguma renovação, é um momento propício, porque aí na energia da minguante você pode fazer uma despedida mais intensa, né, daquilo que você quer realmente colocar para fora, daquilo que você realmente quer minguar na sua vida. Então, um corte de cabelo, jogar fora algo de sua vida, que roupas, por exemplo, que não tem energias boas para você nesse momento, é um momento assim que vai levando na minguante como uma forma de você também se potencializar nessa energia de dinâmica e de mutação que a semana ela te promete, ainda que lhe traga alguma instabilidade do ponto de vista material, do ponto de vista daquilo que é institucional, daquilo que é sólido na sua família, na sua vida. Mas se você segura a onda, então vai em frente, porque a segunda-feira ela vai ativar, por sua vez, a energia do 6, né? Então, veja, quando eu digo que é ativar, é porque eu considero assim, domingo, ele é o primeiro dia da semana, mas segunda-feira é o dia socialmente considerado o início, o reinício, né? O reinício das atividades externas, das atividades de trabalho de uma forma geral, né? Porque tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, mas de uma forma geral é uma retomada a segunda-feira. Então, eu considero que segunda-feira ela é a energia de ativação numerológica da semana, quando no domingo é a energia de início, tá? Então, quem a gente tá vendo ativar a semana, esta semana de 26, que começa na semana, no segunda 26, é a energia do 6, do número 6, né? O número 6, pitagoricamente falando, é um número muito associado aos relacionamentos, à busca de harmonização dos relacionamentos. Então, ele pode representar tanto os relacionamentos afetivos, amorosos, como simplesmente os relacionamentos dos ambientes, relacionamento com a casa, com cuidado de casa, o relacionamento com os animais, com os bichos, com as flores. É uma busca pela harmonização desses relacionamentos. E olha, a gente veio no início da semana que fala dessa possível instabilidade que haja nessa semana, porque a gente está aqui iniciando com o 5 que é dinâmico, né? Mas fala muito dessa possibilidade de mudanças. E inicia, e é ativada, a semana é ativada com a energia do 6, que é uma energia que pede uma harmonização nos nossos relacionamentos. E aí vamos pensar nos relacionamentos de um modo geral. Pensando, por exemplo, entre países, o relacionamento, as relações internacionais, né? Então, a gente já vem numa energia que
do 5 diz que grandes instituições poderão ser abaladas, né? Poderão ter um processo assim de instabilidade dentro das grandes religiões, dentro de grandes espaços, estados, e em seguida a gente tem a energia da necessidade de trazer uma harmonização das relações, né? Então, o que pode haver politicamente aí? Pode haver questões de relações, né? Mais à vista, mas pode vir à tona uma possibilidade de uma pacificação, ou ao contrário, uma possibilidade, porque aqui a gente tem os amantes e a gente tem o diabo. Então, a gente tem, por um lado, uma possibilidade de uma pacificação, de uma escolha entre num acordo de se chegar a uma pacificação ou de se firmar um conflito, né? Que seria aí a carta do diabo, a dificuldade de comunicação. A gente, nessa sensação de instabilidade que tem nessa semana, essa questão do diálogo, né, da necessidade de se chegar a um acordo, ela vai ficar aí esse nome tá me faltando aqui na cabeça. Bem em evidência, pronto, bem em evidência durante essa semana. A necessidade de se chegar a um acordo, de se tomar uma decisão que harmonize os lados, né? Os lados em questão. E aí a gente tem que, essa semana, já que a gente está lidando com as grandes instituições também, pode haver justamente situações de vulnerabilização dentro de grandes religiões ou dos estados, em que precise ser decidido, ser tomada uma decisão que possibilite uma renovação nas relações entre estados ou, por exemplo, da religião com demandantes dessa religião ou entre pessoas importantes dentro dessa religião, né? De todo jeito, há escolhas aí a fazer, e essas escolhas vão necessitar assim, de um diálogo, de acordos, para que algo possa ser harmonizado, né? Pelo menos nesse momento. Quando eu digo pelo menos nesse momento, é porque eu já fiz assim uma olhada assim no que vai ser a energia da semana que vem, e a energia da semana que vem vai ser muito mais assim ativa a questão da comunicação entre dois lados, porque a gente termina sábado com a energia do 2, que é bem a energia das relações públicas. Inicia a semana próxima que vem com a 3, que é a energia da comunicação. Então, a semana que vem vai ser uma semana que vai ficar muito mais necessária a questão do diálogo e da necessidade de se ter um equilíbrio entre duas partes, de se ter um equilíbrio e de se ter uma boa comunicação entre duas partes. Nessa semana, a energia do 6 é uma energia assim de busca por uma harmonização através de acordos e através de pactos. O desafio é que esses pactos, eles tanto podem melhorar a situação, quanto podem piorar a situação. Então, tudo vai depender de que forças vão prevalecer naquele momento, né? No momento desses acordos entre os estados ou da igreja com demandantes. Isso é algo que ainda vai sempre depender das energias que forem mobilizadas nessa ocasião. Pode haver aí mais dificuldades, mais conflitos, porque quando o diabo ele aparece como desafio, ele fala assim de uma grande dificuldade de que esses acordos eles cheguem a alguma resolução naquele momento. Tanto que semana que vem, como é uma semana que vai ser crucial para a comunicação entre duas partes, talvez coisas que sejam iniciadas em acordo essa semana só vão avançar em termos de compreensão na próxima semana, certo? Em nossas vidas, também prevalece essa necessidade de a gente entrar em harmonização nos nossos relacionamentos.
E aí a gente vai ser colocado em constante energia assim de escolhas, de decisões, do que a gente quer para as nossas relações, do que a gente quer comunicar ao outro e escutar do outro, o que a gente espera do outro também, né? Tem muito isso sobre o que a gente espera do outro. E a gente vai fazer isso tanto no ponto de vista dos relacionamentos mesmo, afetivos e tudo mais, mas em relação à nossa relação com o próprio mundo, pensando o mundo como o grande outro nessa história, né? Então, sendo o mundo o nosso grande outro, é o que eu quero da minha vida, né? E dentro disso que eu quero da minha vida, algumas vezes ou algumas pessoas podem entrar numa encruzilhada que fala assim, esse é o momento agora para eu decidir realmente os meus caminhos. Então, pode ser uma semana de decisões, pode ser uma semana em que a gente precise enfrentar alguns demônios pessoais. Eu vou ser bem literal aí na carta do diabo, mas pode ser uma semana que a gente possa enfrentar os nossos demônios pessoais, que diz respeito a esses demônios pessoais, a nossa própria incapacidade de compreender o outro e de se compreender e de resolver qual é a responsabilidade de cada um nisso tudo. De não estar, por exemplo, culpando o mundo porque não consegue avançar, culpando a burocracia, ou culpando sua religião, ou culpando apenas, né? Então, vendo a responsabilidade do que é do outro, mas também de qual é a nossa responsabilidade. Então, em termos de relacionamentos afetivos, se não está dando certo, qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade do outro. E a partir dessa percepção das responsabilidades que são compartilhadas, tomar as decisões e observar o que precisa ser feito para que, a partir dessa compreensão das responsabilidades, se chegue a um caminho do meio, né? Se chega ao caminho do meio e, nesse caminho do meio, alguma coisa possa ser compreendida e harmonizada no nosso relacionamento com o outro, com a nossa própria vida, com o nosso trabalho, com as nossas próprias escolhas, né? Nas cartas do Lenormand, fala um pouco disso, dessa questão das relações, e que sobre isso a gente também vai ter que aceitar e enxergar os nossos próprios apegos, as nossas dificuldades em aceitar os nossos limites também. Os limites daquilo que a gente aceita como sendo realmente algo que a gente fez por onde acontecer na nossa vida. A gente tem um limite daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente precisa aceitar que a gente não pode fazer, e compreender o tanto que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, para aquilo que a gente simplesmente precisa deixar acontecer, é muito dessa percepção de entender que tudo na vida, todos os movimentos na vida, elas se pautam pela reciprocidade das ações e reações. Então, o outro, ele reage também conforme eu ajo. Isso, esse limite dessa percepção faz entender assim que no momento em que eu permito, por exemplo, que o outro ele me desrespeite, e esse desrespeito dele, ele também vem por um movimento meu de permissão. E aí, quando eu decido não permitir, o desrespeito do outro já não vai mais me ofender, porque o meu limite ali já vai ter sido bem colocado, bem estabelecido. Então, façam interpretação disso, façam as interpretações disso nas suas vidas, nas nossas vidas cotidianas. A questão familiar, assim como as questões institucionais como um todo, né, são ativadas durante essa semana. A questão familiar,
Relação com mãe, relação com casa, vai ser algo muito forte nessa semana. Então, tanto você com sua mãe, ou você como mãe com seus filhos, a questão da maternidade como um todo. Aí você pode pensar se é maternidade de projetos também, a maternidade com as pessoas que você atua, né? Então, às vezes, a gente, no nosso trabalho, a gente materna também. Isso tudo precisa ser visto, analisado e observado, porque algumas coisas vão precisar ser resolvidas nesse campo desses relacionamentos, principalmente dessa necessidade do cuidado com as outras pessoas e também do autocuidado, né? Isso também vai entrar nessa semana como sendo uma dimensão, o quanto eu estou me cuidando, o quanto eu estou me cuidando de mim, o tanto que eu cuido das outras pessoas, né? E assim, mesmo que você não assuma uma energia de cuidado com as outras pessoas, no sentido materno, de cuidar dos seus alunos, de cuidar dos seus filhos, de cuidar, digamos que você, não, eu realmente eu vivo só para o meu trabalho. Mas, quando eu falo de cuidar, pode ser, por exemplo, você deixar de fazer certas coisas, você deixar de tomar as suas decisões necessárias para a sua vida, porque está preocupado com que isso vá se apresentar para o mundo ou que as pessoas vão pensar a esse respeito. Ou seja, você está permitindo que os outros tomem conta, tomem cuidado da sua vida. E pode acontecer também de você também estar agora muito preocupado com o que o outro está fazendo, com o que a outra pessoa está pensando, com o que a outra pessoa... E aí você é quem está cuidando da vida dos outros, né? Então, nem ficar cuidando da vida dos outros, nem permitir que os outros cuidem da sua vida. É o momento de você procurar resolver as suas coisas, as suas questões, esse autocuidado necessário. E aí o cuidado verdadeiro com a outra pessoa tem que vir numa relação de reciprocidade. Sempre mantendo esse equilíbrio, essa reciprocidade, certo? E aí, dentro disso, algumas coisas podem ser resolvidas nos relacionamentos. Lembra que lá no começo eu falei de reconciliações? Então, pode haver aqui, nessa semana, uma energia boa para reconciliações, resoluções de conflitos, coisas que ficaram ali maculadas pela dificuldade de comunicar, ou uma comunicação errada, uma comunicação equivocada lá atrás, pode vir agora, ou pode acontecer também nessa semana, algum conflito, algo que foi dito de uma forma equivocada, de uma forma não pensada, mas que vai precisar ser resolvida. Então, é também uma semana de resolução de questões relacionais, e pode ser uma reconciliação aí que você tenha com amigo, amiga, familiar, ou também seu companheiro, sua companheira, uma pessoa com que você é envolvida ou envolvido afetivamente, certo? Então, são essas as energias da semana, são muitas energias aqui que estão sendo mobilizadas, e o que fica como um chamado geral é esse cuidado, né, com as palavras, esse cuidado com aquilo que é sólido demais e que vai passar por uma instabilidade, uma certa instabilidade, mas aceitar que essa instabilidade ela também vai te possibilitar passar por algumas mudanças e algumas renovações necessárias, até mesmo quando às vezes a gente entra em conflito com uma pessoa porque algo não foi dito ou foi dito de uma forma equivocada. Sentar com essa pessoa, conversar com essa pessoa vai fazer a gente ver coisas que a gente não tinha visto antes, e compreendendo, melhorar relacionamento, se for necessário melhorar, ou, né, partindo para outra, se for necessário partir para outra. É isso. Boa sorte para nós todas e todos, boa semana e vamos em frente.